Reflexões pós-clássico. Saudações, professores são paulinos, professores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos que comentam, é professor japonês. Veio trazer um vídeo aqui, né, sobre reflexões aí pós-clássico, né, da vitória de São Paulo contra o Corinthians, né. Muito mais que um pós-jogo, mas são reflexões que a gente tem que ter ao longo dessa semana da trajetória de São Paulo, né? Depois de uma vitória, teve um alívio, porém a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Algumas até críticas que eu vou fazer aqui com relação a torcedores mesmo, né, do São Paulo, que às vezes eles não valorizam certas coisas e se precipitam, né, com alguns tipos de julgamentos, né? Então, peço para você deixar o like, deixar o seu comentário, né, compartilhar, ajudar aí nosso canal, né? Nosso canal aqui, né? Muito mais aqui quando eu participo aqui no YouTube, né? A proposta é fazer algo diferente, né? Não é a histeria, né? Meu companheiro aí de canal, o Cadu, ele é diferente de mim, né? Ele é muito mais é, parecido com alguns caras aí que falam sobre São Paulo, né? Fala muito mais com o estômago, né? Com a raiva, às vezes. Eu tento fazer diferente, né? A gente tem a proposta de fazer diferente, porque se for fazer igual a todo mundo, eu não precisaria fazer. Né? São muitos canais aí falando sempre do mesmo jeito, com as mesmas questões, e aí eu venho tentar trazer alguma luz, né? Não é que eu acho tudo bonito, mas também não acho tudo errado, né? Então, dê essa força para o nosso canal, né? A gente tenta fazer aí o melhor possível. Então vamos lá. Algumas reflexões que a gente tem que fazer com relação ao clássico. Vamos lá. Primeira reflexão pós-clássico. Lesão do Oscar. Na minha opinião, foi um pênalti, né? Se aquele lance tivesse sido fora da área, fosse no meio-campo, o Daronco ia dar falta, né? E teve um baita de um azar, né, com relação à lesão, né, aí das vértebras que ele teve, né? Aí cabe, sendo justo, né, para mim é a mesma questão que eu falo sobre a questão do Lucas, né? Eu acho que não é culpa do cara se contundir, mas eu acho que ele caberia uma conversa com a direção e falar assim, olha, eu quero, vamos refazer aí o esquema do contrato para eu só receber integralmente quando eu puder jogar, né? Então essa para mim é uma reflexão aí, cabe, eu sei que 99,9% das pessoas no mundo, na condição dele, não faria isso, mas eu faria. Tá? É claro, se alguém vai julgar e vai falar assim, mas você está falando com o dinheiro dos outros. Não estou falando da questão do dinheiro em si. Estou falando assim da situação dele com São Paulo e a situação prévia financeira dele. Todo mundo sabe aí que é um jogador, né, que já está muito mais que realizado financeiramente. Então poderia fazer isso a mais, mesmo não sendo culpa dele. Com relação ao Luciano, tem aí os debates, que o Luciano é ídolo. Eu nem entro nesse debate, tá? Acho que idolatria é uma coisa pessoal, né? Eu aqui no canal, eu não fico fazendo muitas reverências a jogadores do São Paulo. A questão, acho que a única pessoa que eu faço reverência de fato é o Tele Santana, tá? Mas assim, a jogador eu não tenho essa questão de ficar babando ovo, ficar falando um monte, porque assim, eles são profissionais, eles ganham para isso, esse negócio que muito torcedor cai, contrata o cara porque ele é torcedor do São Paulo. Torcedor até a segunda página, né? Vamos falar a verdade, porque o cara vai ganhar um salário, né? O cara fala que é torcedor, mas ele não abre mão de ganhar o seu 1 milhão, né? Então, é, aquela questão assim, eu já reclamei muito do Luciano, mas esse ano eu falo, reconheço que
é o cara que tá ali, é o cara que tá jogando, né? E nessa função, jogando mais à frente, eu acho que ele é um jogador muito útil, tá? Mas ele tem questões aí que eu não gosto, né? Esse negócio de ficar dando chilique, tomando cartão, é, aquele negócio de ir buscar bola lá na defesa tal, porque aí eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda, né? Então, é um jogador bom, médio, né? Que é o que o São Paulo pode ter, e é o que, pelo menos assim, uma parte boa, ele dá as caras, né? Ele não se omite aí nas partidas. Então, essa que é a questão. E fez um belo jogo aí contra o Corinthians, mas eu sempre coloco aquela vírgula, né? Fez 2 gols, jogou bem, mas você vê que no segundo tempo, quando o São Paulo estava dominando, ele começou a querer fazer gracinha e tudo mais. Você vê que o cara se perde, até no mesmo jogo, né? Ele se perde um pouco quando está numa condição bem favorável, tá? Mas grato aos gols que ele fez. Outras reflexões, né? É, eu mandando um abraço aí para todos, né, que ficaram pedindo, né, ficaram exaltando e tudo mais, o Dorival Júnior. O Dorival Júnior é isso aí, né? É, Ele fala assim, eu tinha certeza que o São Paulo ia ganhar do Corinthians? Certeza eu não tinha, mas eu sabia que tinha boas perspectivas. Por quê? Porque o Dorival, jogando fora de casa, é isso. Ele perde muito mais do que empata, do que ganha, né? Então, ele ganha fora de casa com circunstâncias e circunstâncias do jogo e tudo mais. Mas é um técnico que arma muito mal as equipes, né? Jogando fora de casa. E, de novo, você vê lá como foi o jogo, que esse é o Dorival Júnior. É um técnico limitado, é um técnico que você não espera muita coisa, né? Apesar de aí uma parte do São Paulo amar, atribuir a ele a Copa do Brasil, não foi. E era o técnico do São Paulo. Mas a Copa do Brasil foi ganha muito mais por causa dos jogadores e por ele, né? Outro abraço, né, aos defensores, né, cegos, fanáticos do Rogério Ceni. Rogério Ceni, como jogador de São Paulo, você pode falar, elogiar o quanto você quiser. Como técnico, nunca foi um bom técnico para o São Paulo. Nunca foi, né? E aí ficaram falando aí quando o São Paulo demitiu o Zubeldia, traz o Rogério de volta. Uma que ele tá lá no Bahia, ganhando puta no salário, deve ter uma multa contratual, certo? Só das 2 demissões que o São Paulo fez dele, foi uma puta de uma grana de multa contratual que o São Paulo precisou pagar, acho que deve até estar pagando ainda da última passagem ainda. É, E aí, ó, caiu na Libertadores, certo? O grupo era difícil, beleza, era difícil. Mas caiu na Sul-Americana, certo? Caiu na Sul-Americana, na repescagem da Sul-Americana. E aí? Entendeu? É a questão. Ele tem elenco, ele tem muitos jogadores à disposição no Bahia, né? O Grupo City lá contrata muita gente que ele pede, que ele quer, com as características que ele gosta. Ele não é um técnico também que faz milagre, sabe? Faz bons jogos e tudo mais, mas não é nada disso, certo? E faz lá o seu trabalho ganhando muito bem. Então não é essa questão, né? No São Paulo, ele não trabalhava por amor no São Paulo, né? Quando ele foi técnico, ele ganhava salários muito altos. Pelo currículo dele, por quanto ele ganhou como técnico, eu acho que é até meio desproporcional, tá? E quinta reflexão, né, que a gente pode falar aqui, ótimo o São Paulo ter ganhado do Corinthians. Mas o São Paulo só vai conseguir se livrar da situação se jogar do mesmo jeito dos outros jogos. O Crespo falou isso, certo? O São Paulo, quando conseguiu seus melhores resultados em pontos corridos no Campeonato Brasileiro, que foi lá, o tricampeonato e tudo mais, não era porque ganhava todos os clássicos, tá? É porque ganhava dos times que estavam em dificuldade, certo? Eu vou cobrar que ganhe de todos os times que estão lá embaixo? Não, mas tem que fazer uma boa campanha contra esses times, certo? Porque hoje com quem o São Paulo está disputando, né? O São Paulo está na parte de baixo da tabela. Então, tem que fazer ponto com esses caras, né? Quando o São Paulo foi campeão, muitas vezes, até o clássico ficava em segundo plano, por quê? Porque o São Paulo, o pessoal lá que estava na zona de rebaixamento, o pessoal que estava lá embaixo, o São Paulo ganhava quase todos os jogos, certo?
É assim que você ganha um campeonato de pontos corridos. Todas as partidas valem 3 pontos igual. Não importa a rivalidade, certo? Que aí essa besteira do futebol brasileiro, que ganhar do rival vale mais, não sei o quê. Velho, o foco não é esse, o foco é ganhar ponto, é ganhar de todo mundo, certo? Lógico, quando você tem um time mais fraco do que os outros, é evidente que o empate serve, desde que você ganhe dos times que são mais fracos ou que são do mesmo nível que você. Independente se ele é teu rival, se ele é um time que acabou de subir da segunda divisão, essa que é a grande questão, certo? Esse é o segredo do Campeonato Brasileiro. Vou dar até um exemplo aqui de outro time. O Cruzeiro foi bicampeão lá em 2013, 2014. Em 2014, São Paulo foi vice. O que diferenciou a campanha dos dois? O São Paulo, contra o Cruzeiro, ganhou um jogo e empatou o outro. Ou seja, o São Paulo fez 4 pontos, o Cruzeiro fez um. Então o São Paulo foi melhor que o Cruzeiro no confronto direto. Mas onde o São Paulo se perdeu? Perdeu ponto para vários times lá embaixo. Naquele campeonato, o Curitiba acho que foi rebaixado, o São Paulo não ganhou nenhum jogo do Curitiba. O Cruzeiro, ao contrário, ganhou os dois. Aí faça as contas, né? O São Paulo fez, nesses 4 jogos, Cruzeiro e Curitiba, fez cinco pontos. O Cruzeiro, nesses jogos, contra o São Paulo e contra o Curitiba, fez 7. Então já abriu 2 pontos, né? Então, essa foi a diferença do campeonato, certo? Lá, quando o Corinthians caiu, o São Paulo perdeu do Corinthians. Só que o São Paulo foi campeão. Então, não precisou desse jogo. Essa que é a história, entendeu? Então, assim, às vezes você supervaloriza o clássico, só que ele vale a mesma quantidade de ponto que vale contra o Sport, que está lá em último, e que o São Paulo não venceu. Certo? Então, a gente tem que ser sabe, eu sei que é difícil para algumas pessoas racionalizar, pensar, né? Muitas pessoas não estão acostumadas a pensar, né? Elas só gritam, reclamam ou comemoram, né? Elas não têm uma racionalidade com relação. Mas o futebol tem os números importantes que são os pontos, né? Que às vezes de calar com as porcentagens são os pontos. Então, essa semana, ficaria muito contente se o São Paulo fechasse lá, tivesse domingo à noite, já na casa dos 20 e tantos pontos, certo? Como pode fazer isso? Empatando um e ganhando o outro jogo, né? Ficaria com 20. Se ganhar os dois, fica com 22, né? E tentar acabar o turno, né, acima dos 23 pontos, que é, vamos dizer assim, a metade do que precisa para não cair, certo? Se conseguir sobrar um pouquinho mais, ótimo, ótimo. Conteve aí alguns problemas, certo? Então, isso que a gente tem que pensar, né? É muito legal ganhar clássico e tudo mais, né? Muita gente aí se concentra em zoeira, faz vídeos zoando. Eu já passei um pouco dessa fase, tá? Lógico, eu quero que o São Paulo ganhe dos times. Tem times que eu realmente não gosto, tá? Então, me faz bem o São Paulo ganhar desses times. De outros que são rivais, a gente tem que ter o resultado como a gente tem que ter o resultado contra times que a gente, né, não tem rivalidade, né? O campeonato de ponto corrido se resume a isso. Fazer ponto, principalmente com quem tem o mesmo nível que você ou quem está fragilizado em relação a você. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Vamos torcer aí, né? Hoje, né? Estou gravando hoje, dia 23 de julho. Vamos ver aí amanhã contra o Juventude, que o São Paulo tem essa mesma vontade, essa mesma disciplina tática, essa mesma letalidade, vamos dizer assim, né? Nas finalizações. E que vença o Juventude, vai ser difícil, né? Jogar lá na Serra Gaúcha sempre é difícil, lá no Alfredo Jaconi, lá, né? São Paulo sempre tem dificuldades com esse estádio. E que o São Paulo consiga trazer uma vitória, porque além de já subir aí para 19 pontos, que já é uma margem, começa a ter um respiro, deixa o Juventude encalacrado lá embaixo, né? Eles bem meio batidos aí, eles tomaram uma goleada do Cruzeiro. Então, tentar se aproveitar desse mau resultado que eles tiveram no último final de semana. Certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo. E como disse, né? Se é para ser igual a todo mundo, não precisa fazer. Certo? Até mais, pessoal.